Então, muito bem, irmãos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês aí. Hoje nós estudaremos aqui a aula número 3, do segundo trimestre de 2020, cujo tema é o Supremo Bom Pastor. Está baseado no Salmo de número 23 e nós glorificamos a Deus por essa oportunidade de falar sobre isso. Hoje ao meu lado eu tenho aqui o professor Antônio Marcos. Amém. Na verdade ele é um professor Tota, muito mais conhecido como professor Tota, tá? O Tota, ele é evangelista da igreja, ele é o segundo superintendente aqui da nossa EBD em Cidade de Carvalho, é professor da classe de homens, né, daqui da Cidade de Carvalho, é um grande homem de Deus, é uma bênção mesmo, e ele é casado, irmãos, com a segunda mulher mais bonita da face da terra, né, que é a minha irmã, coincidentemente é a minha irmã, tá? Glória a Deus, seja bem-vindo, Deus abençoe, que seja uma boa aula aí. E hoje ele está incumbido dessa missão de ministrar a aula, tá bom? Eu estou aqui só fazendo essa abertura, daqui a pouco ele vai ministrar, vocês verão que ele é realmente um grande homem de Deus, um grande estudioso da palavra, e certamente Deus tem coisas preciosas para nos abençoar nesta manhã, tá bom? E hoje eu vou encurtar um pouco a introdução, vou passar já para o professor Tota. Que Deus nos abençoe, certamente coisas boas nós teremos do céu para as nossas vidas, tá bom? Deus abençoe. Professor Tota, por favor, fique à vontade. A paz do Senhor, irmãos, gostaria de dar um paz do Senhor, pastor Demetrio, um grande homem de Deus. O Ebert também, que está aqui no som, nos ajudando muito, grande homem de Deus. Eu me sinto, nesta manhã, honrado de dar esta aula aqui na EBD. Antes de começar a aula, irmãos, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, porque foram 14 dias complicados na minha vida, né? Os irmãos sabem que eu peguei Covid-19, os 2 pulmões foram afetados, mas eu louvo a Deus que muitos pastores, muitos homens de Deus, muita gente orou por mim, pastor Demetrio, minha sogra, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, os pastores aqui da igreja, os irmãos da EBD. Então eu sinto honrado e uma gratidão imensa no meu coração de agradecer a cada irmão, a cada colega do trabalho também que oraram por mim, os colegas ali da Beneficência Portuguesa, Hospital São Camilo, Hospital Samaritano, que ligaram para mim, conversaram comigo. Então eu me sinto aqui feliz, irmãos, de saber que nós temos um Deus que, embora o vale que nós passamos, Ele nunca nos deixa sozinho. Então eu passei um processo difícil, mas hoje eu estou aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Deus nos abençoe, amém? A aula de hoje é a aula de número 3, tá? Que nem o pastor Demetrio já falou, nós iremos abordar sobre o Supremo Bom Pastor. Nós estamos estudando esse trimestre aqui a revista, livro de Salmos, estamos na lição de número 3, hoje a aula está baseada no verso de 23, de referência do livro de Salmos. Ele tem 6 versículos, tá? E os objetivos da nossa aula serão apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Irmãos, o Salmo 23, ele é um salmo de confiança. Se você for analisar se nós pegarmos esse Salmo 23 e aplicar ao grande pastor, o Senhor Jesus Cristo, conforme João capítulo 10, então nós teremos aqui esse salmo, um salmo messiânico, tá? E eu fico feliz, irmãos, de ministrar essa aula, que no ano de 2010, em janeiro, o pastor Demetrio trouxe uma palavra lá em Avaré, no interior de São Paulo, que foi uma bênção, uma igreja bonita, e eu fiz várias anotações. Não, pastor, hoje eu vou fazer algumas aplicações desse grande professor, grande pastor Demetrio, superintendente da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Esse salmo, irmão, de número 23, nós encontramos Davi, que é o autor desse salmo. Ele não traz queixa das dores, enfermidade, da traição de pessoas que eram próximo a ele,
mas como começa, tal termina esse Salmo de número 23 com palavras, irmãos, de agradecimento e um reconhecimento inigualável da bondade do Senhor. O Salmo de número 23, escrito por Davi, não tem como a gente precisar onde Davi estava quando ele escreveu esse Salmo. Alguns historiadores mencionam que talvez ele escreveu em sua fazenda, mas no decorrer da sua vida ele escreveu esse Salmo. E esse Salmo ele fala da bondade e da gratidão que ele tem por uma pessoa que é guiada pelo seu bom pastor. Se você em casa, irmãos, depois se você for analisar esses 6 versículos do Salmo 23, você vai encontrar os nomes de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, nós encontramos Jeová Jireh, o Senhor proverá. Nós encontramos Jeová Rafá, o Senhor te sara. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. E Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Então, se você for analisar versículo por versículo, nós encontramos a grandeza do nome de Deus nesse Salmo de número 23. O Salmo 23, irmãos, ele está entre o Salmo 22 e o Salmo 24. O Salmo 22 é o Salmo da morte de Cristo lá na cruz do Calvário. O Salmo de número 23 é o Salmo do cajado do bom pastor. E o Salmo de número 24 já é o Salmo da glória, já é o Salmo da proclamação da vinda do Senhor Jesus para buscar as suas ovelhas. Então é interessante. Vamos lá, não perdemos muito tempo. Tópico 1, o pastor e suas ações. Se você for analisar na palavra pastor no Antigo Testamento, essa palavra ela era atribuída a uma profissão. Por exemplo, no Antigo Testamento, o pastor ele cuidava de um rebanho de ovelhas. Já no Novo Testamento, essa palavra pastor ela tem um ofício ministerial. Nós encontramos esta palavra lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Depois vocês olhem aí em casa. Essa palavra pastor ela vem da palavra grega poimen, que significa apacentar, guardar, aquele que conduz o rebanho, o sustentador. Então a palavra pastor já no Novo Testamento ela já tem um ofício ministerial. Quais são as características do verdadeiro pastor? Instrui as ovelhas como devem agir, está lá em João 10,7. Guia o rebanho, está lá em João 10,10. É o exemplo moral e espiritual das ovelhas, João 10,4. É inteiramente devotado ao rebanho, João 10,11. Garante segurança ao seu rebanho, João 10, do 27 ao 30. Ele alimenta e protege as ovelhas, está lá em Jeremias 31,10. Ele procura as ovelhas perdidas, Ezequiel 34,12. E ele livra as ovelhas dos animais ferozes, que está lá em Amós capítulo 3,12. Então essas são as características do verdadeiro pastor de ovelhas, tá? Tópico 1, descanso nos momentos de perigo. Irmãos, quando eu estava analisando esse tópico 1, quando fala de descanso nos momentos de perigo, Davi ele escreve nesse verso dizendo deitar em verdes pastos. Irmãos, a palavra deitar aqui significa repousar, descansar. Davi fala em verdes pastos, ressalta que o pastor, além de proteção, ele revigora as forças da ovelha. Como é interessante esse Salmo de número 23. As ovelhas, irmãos, nunca se deitam quando elas estão com fome. Então, cada necessidade espiritual é suprida pelo seu bom pastor. E Davi escreve nesse Salmo de número 23. Por exemplo, os 2 elementos essenciais para uma ovelha, que é água e é pasto. Olha que coisa linda que eu vou passar para você. Isaías 49:10 diz assim: não terão fome, nem sede, nem calor,
nem o sol os afligirá, porque o que dele se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais. Coisa linda, irmão, ser guiado pelo bom pastor. O amor de Deus, irmãos, ele é como um rio, cujas torrentes alegram aqueles que são guiados pelo seu bom pastor. Ele te faz repousar em verde espaço. Ele é o nosso Deus, ele é o Senhor Deus poderoso. O alimento para a alma, ela é a palavra de Deus. Guarda aí para sua casa, depois você dá uma olhada. Hebreus 5, do verso 12 ao 14, 1 de Pedro 2:2, e também está lá em João capítulo 21, do verso 15 ao 17. A palavra de Deus é alimento para o homem. Pastor Demeto, a hora que você quiser dar uma pausa, falar alguma coisa, você é muito bem-vindo nas suas palavras, tá bom? Obrigado. Deus nos abençoe. Um homem de Deus, um homem que tem aprendido muito no decorrer da minha carreira ministerial. Então você tem toda a liberdade de, às vezes, até me corrigir aqui de alguma coisa que eu falar, e você tem toda a liberdade, tá? Tópico 2, refrigério para a alma tribulada. Alma aqui, irmão, significa vitalidade, significa vida, assim no sentido real e espiritual também. A alma é refrigerada por Deus. Quando Davi escreve aqui, o bom pastor, ele não só cuida das ovelhas saudáveis, ele vai atrás também das ovelhas doentes. Aqui, irmãos, a lição espiritual é clara: o Senhor provê perdão e paz para as suas ovelhas. Charles Spurgeon, ele cita: e refrigera a minha alma, restaurando a pureza original. Ele cita: o que adianta andar em pastos verdejantes se tem uma alma manchada, escura? Então por isso que ele fala: refrigera a minha alma. Irmãos, quando uma ovelha ela fugia do rebanho, que o pastor ia atrás, quando o pastor buscava aquela ovelha novamente, a sua lã estava danificada, não servia mais para ser vendida. O que o pastor fazia? Ele tirava aquela lã e queimava, porque não servia mais para nada. E quando ele queimava aquela lã, aquecia o fogo, e o fogo esquentava a pele da ovelha. Por isso que Davi escreve aqui: refrigera a minha alma. Irmãos, eu quero dizer algo para você que está na sua casa, no hospital, qualquer lugar. Esta lã na sua vida, ela vai ser trocada por outra, porque Deus, ele tem uma obra na sua vida. Não importa onde você passou, o que você fez, há perdão, há refrigério para a sua alma. Nós estamos falando aqui de um bom pastor, e esta lã, ela será trocada em nome de Jesus. Aleluia. Deus tem coisas novas a realizar na sua vida. Tópico 3, nós iremos falar sobre a presença nas horas difíceis, as horas de dificuldade. E esse tópico da aula, irmãos, é um dos tópicos que mais mexeu comigo. Diz assim, o salmista Davi escrevendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ou poderia colocar aqui: ainda que eu estivesse correndo o risco de morrer, ainda que eu estivesse em meios de perigo, profundo como o vale, escuro como uma sombra e terrível como a própria morte. Aleluia. Irmãos, a morte é a rainha dos terrores, mas não para as ovelhas de Cristo. A morte, muitos tremem diante dela, mas as ovelhas de Cristo, sabe o que simboliza a morte? A morte é um veículo que nos leva até as mansões celestiais para morar com Cristo. Isso que é a morte para as ovelhas de Cristo. E quando Davi ele escreve isso, ele escreve com uma confiança inigualável. O bom pastor, irmãos, nós temos que entender aqui que ele não só conduzirá
mas levará as suas ovelhas através do vale, onde correm perigos de serem atacadas por animais, de presas, por lobos. Mas ele não só os levará no vale, mas os confortará. Deus tem conforto para você, irmãos. Amém. Aleluia. Não importa o vale que você esteja passando, o bom pastor, ele tem consolo para a sua vida. A presença dele os consolará, porque tu estás comigo. Aleluia. É interessante, irmãos, que quando chega o inverno, pastor Demetrio, os pastores, eles começam a levar as ovelhas no vale para as colinas, porque as ovelhas, elas não dão a luz no vale, elas dão a luz lá em cima, nas colinas. Quero dizer para você, meu irmão, o vale que você está passando, Deus só está gerando algo em você. Quando você passar por esse vale, é lá nas colinas que Deus vai te abençoar e que as promessas de Deus vão se realizar na sua vida. Para chegar nas colinas, tem que passar pelo vale, mas no vale o Senhor os confortará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, não é vale da morte, é vale da sombra da morte. A morte, pastor Demetrio, está no vale, mas o bom pastor está no vale. Aleluia. A morte está projetando uma sombra, mas a luz vem do Supremo Pastor. Sombra, meus irmãos, não mata. Aleluia. Está no vale aquele que um dia irá pisar na cabeça da serpente. Eu quero te dizer uma coisa: quanto maior for a sua prova no vale, quanto maior for a sombra da morte na sua vida, saiba de uma coisa: só tem sombra porque tem luz. Por quanto maior for a sombra, maior é a luz que está projetando aquela sombra. Maior é Jesus Cristo. A aula de hoje, irmãos, fala do Supremo Pastor. Você sabe o que significa essa palavra Supremo? Aquele que está acima de qualquer coisa. Eu falo para você, Jesus, o bom pastor, ele está acima do vale, ele está acima da sombra, ele está acima dessa situação que você se encontra nesta manhã, e ele te visita, ele te consola nesse vale, e ele fala para você: você vai chegar nas colinas, porque de lá virá a sua vitória. O bom pastor está conosco. Uma coisa, irmãos, que eu me alegro muito e mexeu muito comigo, esse salmo, pastor Demetrio. Você sabe que os pastores, o que eles faziam para as ovelhas se acalmar no vale? Eles adestravam as ovelhas e eles cantavam e tocavam para as ovelhas se acalmarem para passar no vale. Oh, aleluia! Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Receba a paz de onde você esteja. A situação que você está passando, o bom pastor te acalma nesse vale. Aleluia. Você vai passar nesse vale porque o Senhor, Ele nos guardará, porque tu estás comigo. Ele te acalma para você chegar lá nas colinas e receber a vitória do nosso Deus. Amém? Vocês entenderam o tópico? Se tiver alguma dúvida, por favor, conforme a orientação do Herbert, do pastor Demetrio, vai escrevendo para a gente. Hoje tem um grande pastor. Eu quero dizer para vocês que as minhas aulas são revisadas pela minha esposa, então pode perguntar, minha esposa está aí também para responder. Deus abençoe. Tópico 2, irmãos, a necessidade da ovelha. O presente saltério não só enuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades da ovelha. Por exemplo, o tópico 2.1 diz assim: necessidade de proteção. Irmãos, olha que coisa linda. Davi sabia que a ovelha não tinha garra, que a ovelha era vulnerável, ela poderia ser atacada em qualquer momento pelo animal feroz. Então, quando Davi escreve a necessidade de proteção,
ele coloca aqui, olha que coisa linda, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente analisa a tua vara, os pastores no Oriente, o que eles faziam? Eles usavam o cajado de 3 formas diferentes. A primeira era um cajado curvo. Quando a ovelha caía num buraco, no rio, ele ia com o seu cajado curvo, pegava a ovelha e trazia de volta. Olha que coisa linda para você. Salmo 110, 2. Diz assim, Salmo 110, 2. O Evangelho é chamado de cedro da fortaleza do Senhor. Coisa linda. Segunda forma que era usado o cajado, era usado para corrigir. Quando a ovelha, ela saía fora, ele ia lá com o cajado e trazia de volta. Terceira forma que era usado o cajado na ponta, na parte curva do cajado. O que o pastor fazia? Ele colocava uma ponta de uma espada. Quando via um animal feroz, ele tirava aquela curva e atacava o animal. Então era usado dessas 3 formas como necessidade de proteção, irmãos. Uma coisa que eu analisei nesse Salmo de 23, que me chamou muita atenção quando nós falamos de proteção, irmãos, existem 7 provisões que o pastor supre para as suas ovelhas. E eu quero te dizer uma coisa, você que está nos assistindo, desde o início da tua chamada até o último dia da sua vida aqui nessa terra, em nome de Jesus, receba essas provisões de Deus para a sua vida. Nunca vai faltar essas provisões de Deus para a sua vida. Vamos lá, primeira, não lhe faltará completa satisfação, deitar-me faz em verdes pastos. 2, não me faltará orientação, guia-me mansamente às águas tranquilas. 3, não me faltará restauração, refrigera minha alma. 4, não me faltará instrução da justiça, guia-me pelas veredas da justiça. 5, não me faltará coragem diante do perigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. 6, não me faltará a presença divina, porque tu estás comigo. E 7, não me faltará conforto na tristeza, irmãos. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não importa a situação da tua vida, receba nesta manhã provisão vinda do céu para a tua vida, para a tua família, para a tua geração. Esta provisão vai perdurar na sua vida e na sua geração, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Tópico 2.2, irmãos, diz assim, necessidade de direção. Davi sabia, irmãos, que o pastor ele ia à frente das suas ovelhas, até porque as ovelhas elas não têm uma visão apurada, então o pastor ia na frente, guiando as suas ovelhas. Davi está afirmando nesse Salmo de número 23, que ele precisa ser conduzido e guiado por Deus. Davi tinha a convicção que somente o Senhor poderia mostrar a direção a ser seguida. Aleluia. Irmãos, olha que coisa linda. Ovelha que tem direção, pastor Neto, produz. Não precisa ninguém falar para ela. Ela produz automaticamente, porque é algo dela. Ovelha que tem pastor e é direcionada pelo seu pastor, ela produz lã o tempo todo. Ela não precisa olhar alguém que faz. E daí é natural dela. Ela produz, ela realmente entende o princípio de transbordar, ganhar vida, falar de Jesus, seguir Jesus, viver Jesus, é automático dela. Irmãos, em nome de Jesus nesta manhã, Deus fala com você nesta manhã, volte a produzir lã. Volta aos caminhos do Senhor, aleluia. Volta à posição que Deus quer para a sua vida. Volta a produzir lã. Deus tem obra a realizar na sua vida, o seu chamado, amém. A sua história é muito linda ainda pela frente. Amém. Volta a produzir lã, porque Deus
tem um chamado especial na sua vida nesta manhã. Tópico 2:3 diz assim: necessidade de provisão. As ovelhas, irmãos, elas não comem qualquer coisa. Elas não se alimentam de porcaria. Você sabe como são chamados os bodes no interior? São chamados de lixeiros do sertão. Come qualquer coisa. Come lata, come plástico, come sujeira. Tudo que vem pela frente eles vão comendo. Mas ovelha não. Ovelha não sai comendo qualquer coisa não. Ovelha come pastos verdejantes preparados pelo seu pastor. Amém. Ovelha não sai correndo atrás de qualquer novidade não, pastor. Parece uma novidade ali, uma novidade no outro lado. Ela vai correndo para experimentar sem saber quem foi que preparou, a vida de quem preparou, como preparou, e já vai comendo. Não, irmãos. Ovelha que segue o seu pastor come pastos verdejantes preparados pelo seu pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ovelha, irmãos, tem que deitar em paz. 4 coisas, pastor Demetrio, que tiram o sono da ovelha. Primeiro, ovelha com medo. Ovelha com medo, ela não dorme. Não tem jeito. O que tira o sono da ovelha? O pecado. Porque o pecado nos faz separação entre nós e o bom pastor. Segundo, outra ovelha antagônica. É aquela ovelha que é sempre do contra. Ela não concorda com a decisão tomada pela mídia, o árbitro. Ela não concorda com o superintendente da escola dominical, o pastor Demetrio, com o secretário da sala, com o pastor da igreja, com o evangelista, com o diácono. Ela é sempre do contra. Então, essa ovelha tira a paz de todo mundo. Terceiro, inseto e mosca. Quem consegue dormir com o barulho de um pernilongo no ouvido? Então tem ovelha que só fica buzinando na ovelha da outra, tirando a paz, tirando a sua alegria. Mas o Salmo 23 diz assim: derrama o óleo sobre a sua cabeça e o meu cálice transborda. Eu quero te dizer nesta manhã, irmãos, Jesus vai derramar o cálice da unção dele sobre a sua vida. E essas pessoas que tiram sua paz, Deus vai tirar do seu caminho e vai trazer gentes espirituais para estar ao seu lado e ao seu ministério, que você vai crescer junto com essas pessoas espirituais. Você vai começar a dormir em paz, irmãos. Porque o bom pastor, ele vai trazer descanso. É ele que te guarda, é ele que te abençoa. E fome. Ovelha com fome não dorme, pastor Demetrio. Ovelha, a composição corporal dela, 70% é líquido. E ovelha, ela não bebe água em águas correntes. Ela tem que ser levada a águas tranquilas. Mais uma vez, o bom pastor fala com você: o tempo dele está chegando de ele trazer você a águas tranquilas. Essas pessoas que estão te incomodando, estão tirando a sua paz, a sua alegria, e vai trazer refrigério para a sua alma, para a sua chamada, em nome de Jesus. Irmãos, o tópico 1 e 2, ele aborda mais o Salmo de número 23, pastor. O tópico 3, a gente já vai começar a abordar já sobre Jesus Cristo, tá? Como Jesus Cristo é apresentado no tópico 3 como o supremo pastor. E como nós, no Novo Testamento, percebemos que Jesus, primeiramente, ele é o bom pastor, conforme João 10:11, diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. 2, Hebreus 13:20, cita no Novo Testamento que Jesus Cristo é o grande pastor. Diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Ele também é conhecido no Novo Testamento como sumo pastor. Está lá em 1 de Pedro 5:4. E quando aparecer o sumo pastor,
alcançareis a incorruptível coroa da glória. Nós esperamos esse precioso dia, irmãos, a qual o bom pastor virá buscar as suas ovelhas e nos arrebatará e estaremos morando com Jesus em eternidade, a eternidade morando com Ele lá na glória, aleluia. Irmãos, o Salmo de número 22, ele fala do sofrimento do Messias. Ele nos apresenta Jesus como bom pastor. O Salmo 23 fala do Senhor como grande pastor. E ele nos apresenta Jesus nos dando provisão, proteção e direção. O Salmo 24, por sua vez, apresenta Jesus Cristo como supremo pastor, que voltará em glória para nos buscar. Irmãos, quando nós falamos de dar vida pelas suas ovelhas, Jesus, ele é o bom pastor. Lá em João, capítulo 10, verso 11, Jesus menciona dessa forma: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Olha que coisa interessante, pastor Leonardo. Os fariseus, eles eram pastores truculentos. O que os fariseus faziam? Eles batiam nas ovelhas, eles tratavam as ovelhas com rigor. Mas Jesus, o bom pastor, ele contrasta a diferença com esse pastor. Ele se apresenta dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor não vem para ferir as ovelhas, mas vem para dar vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele não vem para tirar a lã das ovelhas, para comer a sua carne, mas ele vem para dar vida e vida com abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os fariseus, irmãos, eles usavam as pessoas. Jesus amava as pessoas. Os fariseus exploravam as pessoas, mas Jesus dava vida pelas ovelhas. Por isso, irmãos, que Jesus se apresenta aqui como o bom pastor. E essa palavra bom, ela vem de um adjetivo no grego que se chama kalos. E kalos significa maravilhoso. Jesus está dizendo aqui: eu sou bom porque eu sou maravilhoso, eu sou diferente. Eu trato as minhas ovelhas de uma forma diferente. Se eu vejo uma ovelha ferida, eu não vou lá e coloco o dedo na ferida e aponto os seus pecados, não. Eu faço que nem aquela mulher que foi pega lá em adultério, que Jesus não expôs ali o pecado dela, mas sarou as feridas dela. Não importa a sua ferida, meu irmão. O bom pastor, o maravilhoso, o Jesus poderoso, ele quer sarar as suas feridas, e ele te espera nesse templo aqui, de braços abertos, aleluia, porque ele é diferente dos fariseus, ele é maravilhoso, aleluia. 3.2, já está quase terminando a aula aqui, relacionamento com as ovelhas, pastor Remédio. O Herbert, eu estava pesquisando sobre esse assunto, eu fiquei maravilhado. Olha que coisa interessante. É comum no Oriente Médio ver duas pessoas cuidando das ovelhas, um ancião e um jovem. Por que eles fazem isso? Porque as ovelhas, pastor Demetrio, elas se acostumam tanto com o pastor, se porventura aquele pastor chegar a falecer, elas jamais vão se acostumar com outro pastor. Então é comum no Oriente as ovelhas adultas, eles venderem para um matadouro, porque elas jamais vão se acostumar com outro pastor, mesmo que elas sejam bem tratadas, elas não vão comer, elas não vão conseguir dormir, elas vão morrer, porque elas sentem a falta do seu pastor. Por isso que é comum no Oriente colocar um pastor, um ancião e um mais jovem, como seria o co-pastor, porque caso tivesse a ausência do primeiro, elas se acostumariam com o segundo. Que coisa linda! Amém. Aplicando isso para o lado espiritual, aleluia. Ovelha, irmãos, que não anda com o seu pastor, sabe o que acontece? Ela fica triste, ela sofre no decorrer da vida sem o seu pastor e ela morre. E morte, nós estamos falando aqui de morte espiritual, morte eterna.
Então nós percebemos aqui que a relação de ovelha e pastor vai muito além do que nós imaginamos. Ovelha não vive sem pastor, irmãos. Ovelha nesse mundo difícil, de dificuldades, precisa de um pastor, precisa andar com um pastor, e o nosso pastor se chama maravilhoso, se chama Jesus Cristo Todo-Poderoso, aleluia. Para terminar nossa aula, irmãos, tópico 3.3 diz assim: outras ovelhas para o aprisco. O bom pastor, irmãos, ele tem outras ovelhas que ainda não fazem parte do seu aprisco. Se você for analisar as tribos, povos, línguas e nações em todos os lugares do mundo, foram compradas com o sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas ainda essas ovelhas estão perdidas e precisam ser levadas de volta para o aprisco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O rebanho de Cristo ainda não está completo. Há outras ovelhas dispersas e depende das ovelhas, dos pastores e dos membros, dos obreiros da igreja, de ir atrás dessas ovelhas e trazerem elas de volta para o aprisco. Irmãos, eu termino esta aula aqui nesta manhã contando uma pequena história de reflexão para nós. Certa feita, pastor Neto, um ônibus com um turista, ele estava indo em sentido ao Egito para conhecer o Monte Sinai, e quando eles estavam na fronteira entre Israel e Egito, os turistas começaram a pedir para o guia ali que parasse para tirar umas fotos, porque o guia estava passando para eles a importância das ovelhas para os pastores no campo. E eles gostaram tanto daquela história, falaram: por favor, deixa a gente descer. O guia, meio preocupado ali com a segurança, falou: ó, eu libero por 10 minutos. E eles começaram a tirar algumas fotos. De repente, irmãos, um pastor, ele vai lá no meio do rebanho, tira uma ovelha e quebra a sua perna. Os turistas ficaram desesperados, chegaram para o guia e falaram: poxa vida, não existe aqui algum órgão, não existe aqui algum que cuida dos animais, que protege os animais para não acontecer isso? Nossa, a gente está indignado. Aí o guia, tanto o pessoal ficar falando ali, ele foi conversar com o pastor. E ali ele começou a falar em árabe com o pastor. Aí o pastor começou a explicar para ele. Enfim, ele terminou o assunto e voltou para os turistas. E ele começou a falar para os turistas dessa forma: olha, o pastor comentou que aquela ovelha é a única que não ouve a voz dele. É a única que ele não consegue adestrar ela. Certa feita, ela ficou 3 semanas perdida e quase morreu. Outro dia, um outro pastor encontrou ela em outro lugar e trouxe para mim. Esses dias, uma serpente quase matou ela. Muitos pastores chegaram para mim aqui do campo e pediram para eu sacrificar essa ovelha, porque eu estou gastando muito dinheiro com remédio, estou perdendo a lã, porque eu não consigo vender a lã dela, está ficando danificada. Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu amo essa ovelha. Eu gosto demais desta ovelha. E eu quebrei a perna dela. Eu vou falar para você, doeu mais em mim do que nela. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a partir de hoje, eu vou pegar essa ovelha e vou colocar ela no meu colo. E ela vai sentir o meu cheiro. Ela vai ouvir a minha voz todo dia eu falando com ela, mesmo ela machucada. E vou carregar ela. E lá na frente, ela vai reconhecer que ela tem um bom pastor. Aleluia, Deus. Amém. Eu quero te dizer, meu irmão, nesta manhã, não importa o vale que você esteja passando, quando você não tiver mais força para continuar, saiba de uma coisa, que Jesus Cristo, Ele vai te pegar você no colo, Ele vai andar com você nesse vale, e você, em nome de Jesus, vai chegar lá nas colinas,
Porque para chegar nas colinas precisa de um vale. E lá na frente você vai chegar e vai falar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Hoje eu falo, irmãos, porque eu passei pelo vale da sombra da morte. E hoje eu estou aqui para falar: Jesus, obrigado. Amém. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, eu estou aqui porque quando eu não tive mais força, o Senhor pegou eu no colo, Pai, aleluia. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Deus vos abençoe, meus irmãos. Obrigado pelo privilégio e pela oportunidade de entrar no seu serviço, entrar na sua casa. Obrigado pelo carinho, por esse tempo que passamos junto. Agradeço ao pastor Demétrio, ao Herbert, grandes homens de Deus que estão aqui conosco. E que Deus nos abençoe. E muito em breve nós iremos sair dessa situação, irmãos. Deus está no controle dessa nação. Ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Passo a palavra ao pastor Demétrio. Passo as perguntas ao pastor Demétrio. Pastor Demétrio pode responder. Deus nos abençoe. Muito bem, irmão. Você pode aplaudir a Jesus pela vida de Deus. Agradecemos a Deus. Que bom podemos ouvir a voz de Deus falando conosco através da sua palavra e do seu servo que foi tremendamente usado nessa manhã. Nós temos alguns minutos ainda. Nós vamos abrir para perguntas e respostas, uma sessão de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta a fazer, algum comentário, fica à vontade. Lembrando, para quem estiver no Insta, que tem um boxzinho com interrogação. Se você quiser fazer por lá, e dar a sua resposta também por lá. Você tem alguma pergunta para fazer para ele? Não, porque o professor Tata não preparou perguntas para serem feitas para vocês. Então, se vocês tiverem perguntas aí para fazer, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Estamos por aqui. A Karen está comentando aqui como é bom escutar ótima palavra de Deus aqui no Face também. Glórias a Deus. IBD, a primeira aula, primeiro culto da semana. Isso aí. Graças a Deus. Glórias a Deus. Vamos ver se tem pergunta. A gente está dando alguns minutinhos. Se a gente não tiver pergunta, a gente vai encerrar, tá, irmãos? São mais uns 2-3 minutos aí, se vocês quiserem participar de alguma forma. Aliás, já agradecemos aí a participação, como o professor Tata agradeceu aqui, né? Vocês que estiveram conosco aqui, agradecemos pela presença, pela audiência de vocês aí. Algumas pessoas já estiveram interagindo, a gente vai depois com calma responder cada um aí dos comentários, tá? Mas Deus abençoe, a gente fica muito feliz. Amém. E aqui, não sei se tem alguma coisa aqui. A Nailde está perguntando: tive fome, frio, sede e não me deste de beber. O sumo pastor disse isso a quem? Na verdade, daí é um texto apocalíptico, né? Nos últimos tempos, quando a igreja for arrebatada, muitos não entrarão no reino dos céus. Muitos que têm a oportunidade de fazer a obra e não faz. É aqueles que têm a chamada, que nem eu falei no decorrer da aula. Volte a gerar lã. Não pare de gerar lã. Seja no trabalho de missões, seja no trabalho de evangelismo, seja no trabalho da igreja, no seu serviço. Ajudar a igreja, a parte financeira, ajudar aquelas pessoas que às vezes, irmãos, Deus toca no nosso coração para a gente ajudar determinada pessoa e nós não os ajudamos. Então é isso que Jesus está falando: eu tive sede e fome e não me desse de comer. Ou seja, você teve a oportunidade de fazer a obra, teve a oportunidade de gerar lã, mas não gerou lã. Falou para as ovelhas, então. Exatamente. Muito bem. A Ruth aqui no Face pergunta: e a característica do bom pastor? Peraí, deixa eu ver. Característica da ovelha. Desculpa. Ela faz duas perguntas, né? Qual a característica da ovelha e qual é a característica do bom pastor? A característica do bom pastor eu falei no início da aula. Eu dei várias características. Está no início da aula, depois você puxa para não perder tempo. Instrui as ovelhas, guia o rebanho. Falei várias características do pastor. Depois você volta um pouquinho na introdução, que tem todas lá ainda eu fiz questão ainda de passar com os capítulos e versículos para depois vocês acompanharem em casa. Característica da ovelha é ser obediente e gerar lã. Ponto. Muito bom. E seguir o seu pastor, né?
Aí. O Insta aqui caiu. A Patrícia tá dizendo, a Bahia assiste a EBD, obrigado aí, pessoal da Bahia, Patrícia, todos vocês. A irmã Elisema, Deus é bom, amém. Simone, a tia Simone, Deus abençoe pela aula. O pastor Daniel, Deus seja louvado. A tia Simone fez uma pergunta aqui. Tia Simone, o bom pastor também corrige a ovelha se ela enveredar por caminhos errados? Então eu citei, Simone, o cajado era usado de 3 formas diferentes. Cajado curvo quando ela caía no rio, cajado para corrigir quando ela saía do caminho e o cajado que tinha uma ponta da espada para ele lutar contra os animais ferozes. Então ele usava assim para corrigir as ovelhas. Mas com carinho e amor, pelo amor de Deus, hein? Muito bem. E até acho que o exemplo que você deu agora no final da ilustração, exatamente. que às vezes é necessário talvez até quebrar a pata da ovelha, né? Exatamente. Talvez chegue até um momento que precise quebrar a pata da ovelha, ou seja, ferir a ovelha de alguma forma, que ela sinta dor, mas depois ela terá esse cuidado tão próximo do pastor, né? Sendo colocado no seu próprio colo, tá? Deus abençoe Simone. A Ruth está aqui se expressando. Para mim, a principal característica do bom pastor é o cuidado. Deus abençoe, Ruth. Obrigado aí. E realmente essa é uma característica muito aquela boa. Palavra que a gente falou, Carlos, né? Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Isso. A Ruth também coloca aqui a característica da ovelha: proteção, direção e provisão. Tá bom. Deus abençoe. A Danube, aula top. Deus abençoe. O Instagram caiu. Bom, o Insta caiu. Desculpa aqui, gente. Estou passando aqui para melhorar aqui o ponto. No final da aula, então o Insta acabou caindo, mas enfim, a gente vai terminar então aqui. Acho que a aula não tem mais perguntas. Muito boa a aula, Israel. Oh, Israel. Que bom, Israel. Que bom te ver aí, tá? Deus abençoe, pastor Israel. Deus abençoe, que bom que você está conosco. A Ruth também está elogiando, a aula maravilhosa. Enfim, acho que é isso, irmãos. A gente antes vai de terminar, o pastor Israel está na casa da minha mãe, junto com minha mãe e meu pai. Que Eles bênção, estão, graças a Deus. irmão Antônio, minha esposa e meus filhos. Deus vos abençoe a todos. Meus irmãos aí, Deus abençoe. Isso, de uma forma geral, a gente agradece a audiência de Os vocês, irmãos a da participação. EBD também, Deus abençoe. Pastor Daniel também, ontem eu liguei para ele, Deus nos abençoe, pastor Daniel. Boa recuperação aí, logo você estará conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então é isso, gente. Então, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência, participação de vocês. Na próxima semana nós falaremos sobre os caminhos do Senhor, tá bom? Salmo de número 25 será praticamente a base dessa aula. Tem muita coisa boa, não percam, tá bom? Esteja com a gente aí. Nós não sabemos ainda, nós não sabemos o que acontecerá no decorrer da semana, se a aula será presencial ou online, mas seja presencial ou online, nós estaremos aqui aprendendo mais da palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Deus abençoe, que Deus dê um bom domingo para vocês, uma boa semana em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma oração? Vou convidar aqui o diretor, o Herbert, para fazer essa oração, em nome de Jesus. Vem aqui, Herbert, ele aparece um pouco na foto também, esse é homem de Deus. Não, que isso, rapaz? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esse período de oração, por esse período, Pai querido, de aula que tivemos na tua presença. Deus, nos leva em paz para os nossos lares, abençoa, meu Pai querido, a todos que estão em suas casas, nos dá um dia de paz, uma semana abençoada. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.